Bom, inicialmente eu queria saudar nosso ministro Paulo Bernardo, queria saudar também a ministra Helena Chagas, ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que nos honra neste evento. Queria saudar também o Dr. Marcelo Aguiar, secretário executivo do Ministério do Trabalho, que neste ato representa o ministro Brizola Neto, ministro do Trabalho. E queria saudar também o deputado Eduardo Azeredo, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação Informática da Câmara, e saudando o deputado Eduardo Azeredo, aproveito para saudar todos os parlamentares que estão aqui, que também nos honram com a sua presença. Saudaria também Dr. Jarbas Valente, que, apesar desse sobrenome, não guarda nenhum grau de parentesco comigo, apesar da grande admiração que eu tenho por ele, e que é o nosso vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e que hoje representa, na figura de presidente em exercício, Dr. João Rezende. Queria saudar também toda a nossa diretoria da Telebrasil, meu querido Carlito Zenteno, Francisco Valim, formoso presidente da Embratel, Andréa Mangoni, presidente da TIM, que está sendo substituído, representado aqui pelo Mário Girassoli, o Aloysio Birro, o Silvio Vince, o meu querido Graciosa, e um abraço especial para o nosso querido Luiz Alexandre Garcia, e, dando um abraço no Luiz Alexandre Garcia, a gente tem que dar um abraço do nosso querido ícone das telecomunicações, que é o Luiz Alberto, que também aqui está presente no dia de hoje, e que eu peço uma salva de palmas. E não poderia deixar também de saudar nosso secretário executivo do Ministério das Comunicações, nosso amigo Dr. César Alvarez, o conselheiro Marcelo Bechara, que também nos honra com a sua presença, e um líder sindical que aqui se encontra, que é o Guincho, presidente, ou vice-presidente da Federação Brasileira de Empregados de Telecomunicações, e também o Zunga, que também representa, de alguma maneira, os sindicatos junto ao no dia de hoje. E queria saudar também a todas as senhoras e senhores presentes. É uma grande satisfação tê-los todos aqui no 56º painel Telebrasil. Esse painel, que tem a intenção de discutir a importância que o setor de telecomunicações tem para o desenvolvimento do Brasil, ele acaba se enquadrando dentro de um momento que o Brasil tem vivido, que tem permitido que ele se debruce sobre a relevante discussão de como acelerar investimentos em setores de infraestrutura que hoje representam gargalos ao desenvolvimento econômico e social. Nós reconhecemos todos os esforços que o governo da presidenta Dilma Rousseff tem feito para desatar todos esses nós que impedem a expansão de uma série de itens da infraestrutura brasileira, aeroportos, ferrovias, estradas de rodagem, portos, e que certamente vão fazer do nosso país um país com uma logística melhor. O setor de energia também tem sido objeto de ações proativas que têm buscado a redução de custos para o setor produtivo. Todas essas medidas são dignas de aplauso e mostram que existe uma correta percepção de que infraestrutura que suporta diversos outros serviços que acabam utilizando esse setor de infraestruturas é um setor importante e fundamental para que exista desenvolvimento, para que exista redução de desigualdades, geração de empregos e também crescimento econômico do nosso país. No nosso caso, o setor de telecomunicações, nos últimos 14 anos, foram investidos cerca de 260 bilhões de reais. Esses 260 bilhões de reais, que são valores históricos e que representam a soma acumulada dos diversos investimentos feitos nesse período de 14 anos, eles, se devidamente atualizados e trazidos para o valor dos dias de hoje, significaria um investimento acumulado de cerca de 390 bilhões de reais, investimentos de 98 e devidamente atualizados. E esses investimentos, como nós temos sempre tido oportunidade de frisar e destacar, eles foram feitos com recursos privados, né?
E essa infraestrutura gerada por esses 260 bilhões em valores históricos, ou 390 bilhões em valores atuais, geraram uma infraestrutura que permite ao nosso país ter a planta de telecomunicações, de acesso de serviços de telecomunicações, que nos coloca tão bem posicionado dentro do contexto de todos os países do mundo. São 333 milhões de acessos que nós temos, aí computados os 256 milhões de acessos celulares, os 80 milhões de acessos à internet, seja através de redes fixas ou móveis, os 43 milhões de domicílios com telefonia fixa, os 15 milhões já de telefonia, de assinantes de televisão por assinatura. Aqueles que são do setor vão lembrar muito bem que há menos de 5 anos esse número era um número que se situava e que vinha sendo mantido na faixa de 5 milhões de domicílios e que hoje está alcançando 15 milhões e certamente não vai parar de crescer. E também centenas de milhares de quilômetros de cabos de fibras óticas, 30 satélites que prestam serviços no nosso país, e sem falar também naquilo que efetivamente o cidadão consome, que são serviços inovadores, convergentes, e que são absolutamente indispensáveis para que a sociedade brasileira evolua e se torne mais competitiva. Nesses últimos anos, nós temos levado ao governo algumas propostas no sentido de criar incentivos que produzam um desenvolvimento ainda mais acelerado da infraestrutura e, sobretudo, uma ação ainda mais massificada dos serviços que são prestados pelas diversas empresas. Esse ano, com muita alegria, nós podemos dizer que algumas dessas conquistas começam a se materializar, ainda que existam ainda passos a serem dados. No caso da medida provisória 563, que já foi analisada e aprovada no Congresso Nacional e que depende ainda da sanção da Presidenta da República, essa medida que instituiu parte, pelo menos, do Plano Brasil Maior, ela traz medidas concretas para intensificar os investimentos em redes e em novas aplicações de telecomunicações, também desonerando a indústria e criando novos mecanismos de implantação de políticas públicas. Uma das aplicações que se destacam com os incentivos dessa medida provisória, que nós esperamos venha a se materializar como lei, é o mercado de comunicação máquina a máquina, conhecido como M2Ms, que permitirá dotar equipamentos do nosso dia a dia, por exemplo, os nossos veículos, por exemplo, os nossos eletrodomésticos, por exemplo, os nossos medidores de consumos de serviços, como os medidores de água, de energia elétrica, com conectividade e, através dessa conectividade, produzir uma grande transformação na vida de todos nós. Hoje, quando nós conversávamos sobre a elaboração da carta, que amanhã nós estaremos divulgando a todos vocês no final desse evento, houve uma contribuição bastante interessante e que talvez seja interessante compartilhar com vocês, de que hoje nós temos esse conjunto de acessos de 330 milhões, um pouco mais de 300 milhões de acessos, que atendem basicamente pessoas. E a nova fronteira que nós já estamos imaginando para o ano de 2020, 2022, é começar a pensar fundamentadamente em um mercado talvez de bilhões de acessos aqui no Brasil, e, devido a isso, é muito importante todo esse movimento que foi feito em relação à medida provisória 563 e o seu impacto no mercado de conectividade máquina a máquina. Outro fator que também deve ser comemorado é a nova lei de serviço de acesso condicionado, a Lei 12.485, que foi aprovada ano passado, também sancionada já pela Presidenta da República, e que agora já está plenamente regulamentado na Anatel e que segue o seu processo dentro da Ancine. Esse novo marco legal vai ser a referência para o desenvolvimento desses serviços mais convergentes por parte das empresas de telecomunicações e para o desenvolvimento de uma política saudável para o audiovisual e produção do conteúdo brasileiro,
nas atuais e também nas futuras plataformas de entrega de vídeo, né? Acho que todas as empresas estão trabalhando fortemente na implantação de fibras óticas nas redes de acesso, as plataformas de IPTV vão se tornar uma realidade dentro de muito pouco tempo, e é muito importante que nós tenhamos produção de conteúdo de cada vez de mais qualidade, que atenda a todas as camadas da população e que utilizem todas as plataformas. Nós também gostaríamos imensamente de apoiar a decisão que já foi anunciada pelo ministro Paulo Bernardo de promover em 2013, eu comentava agora há pouco com o ministro Paulo Bernardo, ele tem uma visão de que talvez a gente consiga fazer isso no final do ano, aqui, a gente deixa aqui uma provocação de que seria ótimo que ele conseguisse fazer isso no primeiro semestre de 2013, da faixa de frequência de 700 MHz, que certamente pode ser o grande projeto de integração entre o setor de telecom e o setor de radiodifusão. Acho que os benefícios podem ser auferidos por todos os dois setores. E, da nossa parte, do setor de telecomunicações, a nossa ideia sempre foi trabalhar de forma conjunta com o setor de radiodifusão, respeitando a visão do setor e tentando construir uma política e uma solução que seja boa para todos, mas que seja principalmente boa para a sociedade brasileira. As prestadoras também contribuíram com a sociedade na implantação do PNBL, o Plano Nacional de Banda Larga, com ofertas de conexão à internet rápida, a preços acessíveis a toda a população. Nós acabamos, né, ministro, de completar um pouco mais de 12 meses, uma negociação que teve os seus momentos de dureza, mas, no final, acabou gerando um produto muito positivo para a sociedade brasileira. Hoje nós temos mais de 1 milhão de domicílios conectados dentro da figura do PNBL, e esses domicílios não param de crescer. E com muito orgulho também, como nós sempre dizemos, em todos os fóruns, principalmente nos fóruns internacionais, conseguimos conectar mais de 60 mil escolas públicas urbanas com acesso à internet, um projeto que foi iniciado em 2007, que também teve muitas discussões duras com a então ministra da Casa Civil, naquela época, a atual presidenta Dilma Rousseff, mas que hoje nos permite ter o orgulho de, em todos os eventos que participamos fora do Brasil, de dizer que todas as escolas urbanas brasileiras, públicas, estão conectadas. E agora nós estamos prontos para oferecer à população um serviço de internet que vai seguir esses parâmetros de qualidade rígidos, com um sistema de monitoramento permanente e que permita online a avaliação do desempenho das redes. O que isso tudo significa? Que as telecomunicações talvez nunca tenham sido tão relevantes na história da sociedade moderna e, obviamente, também no desenvolvimento do nosso país, como agora efetivamente é. E, por meio de celulares, redes de banda larga, de fibra ótica e satélites, as pessoas estão cada vez mais se comunicando, se informando, desenvolvendo novas formas de se relacionar e também de conviver. Toda essa tecnologia e infraestrutura é parte relevante das nossas vidas e, de alguma forma, nos faz até esquecer que, por trás disso tudo, tem uma imensa, complexa e onipresente infraestrutura que faz com que isso tudo funcione 24 horas por dia. Bom, nós somos sabedores que existem problemas, existem dificuldades que nós estamos enfrentando e também temos absoluta consciência de que existem muitos esforços a serem desenvolvidos para que, cada vez mais, os clientes possam ter um serviço de qualidade. Essa qualidade deve ser observada pela oferta, que possa ser capaz de atender demandas cada vez mais variadas de geografia, de planos de serviço e de consumo. E trabalhar para que esses serviços e as redes que os suportam sejam entregues com a qualidade que a sociedade demanda, é o trabalho que a gente faz todo dia numa empresa operadora, né? Esse é o trabalho de todos os dias. Nós sabemos que não é uma tarefa simples, que são necessários investimentos cada vez mais volumosos, mas nada disso, no nosso entender, é um problema. Pelo contrário, é um desafio e é um objetivo que, independentemente de alguma situação pontual, nos estimula para que,
continuamente, nós estejamos sempre atentos às limitações que muitas vezes existem, às vezes até limitações físicas nas prestações de muitos serviços, e que precisam ser superadas para que nós tenhamos os serviços ofertados da forma que nós gostaríamos que eles estivessem sendo ofertados. Não podemos também deixar de considerar que, apesar dos índices estatísticos de questionamentos que existem contra a prestação dos serviços, ainda que esses valores estatisticamente sejam muito baixos, como você tem uma base de clientes de mais de 330 milhões de clientes, de usuários, os números absolutos sempre serão números relevantes. E essa é uma discussão que nós temos tido sempre com os organismos de defesa do consumidor, que sempre falam em números absolutos, e nós sempre colocamos de que, por melhor que seja a tentativa de reduzir ao mínimo, e esse é um processo que todos nós estamos engajados, os números absolutos, como fruto dessa base tão grande, certamente serão números que, de alguma maneira, ainda que pequenos estatisticamente, vão ser, em termos absolutos, números que têm alguma relevância. O Brasil desenvolveu, ao longo dos últimos anos, um modelo de regulação bastante sadio, tanto para o investimento, quanto para a defesa dos interesses do consumidor. A Anatel, que já está caminhando para completar o seu 15º ano, é um dos pilares desse modelo e, no nosso entendimento, deve ser muito valorizada. Mas a agência precisa também estar sempre atenta ao equilíbrio tão delicado que existe entre o excesso de regulação e a atração de investimentos. Precisa estar sempre atenta ao princípio fundamental que as regras têm que ser claras, têm que ser previsíveis, têm que ser pré-estabelecidas e têm que ser elaboradas com base em critérios objetivos. Precisa trabalhar para assegurar os melhores serviços a preços razoáveis ao consumidor, porém não esquecendo de trabalhar também incentivando o investimento, o desenvolvimento de redes e a inovação. Nós sabemos que temos ainda um grande desafio a vencer para acelerar e massificar esta infraestrutura que prestará cada vez mais serviços de telecomunicações. Hoje, um grande conjunto de leis colocam limites excessivos à instalação e licenciamento de antenas, que são o cerne, a base para a prestação do serviço móvel celular. E sem antenas, como nós costumamos dizer, simplesmente o serviço não tem como funcionar adequadamente. Gostaríamos de destacar um exemplo recente, muito positivo, da cidade de Olinda, em Pernambuco, que trabalhou a sua legislação local, preocupada em garantir a harmonia e a integridade do espaço urbano e, ao mesmo tempo, assegurar uma boa oferta de serviços celulares à sociedade. Trata-se de uma cidade com um patrimônio arquitetônico tombado em quase sua totalidade e um dos maiores patrimônios do nosso país. Nós apoiamos fortemente iniciativas como essas da Prefeitura de Londrina, como também apoiamos fortemente as iniciativas que venham a ser desenvolvidas, que hoje já estão em andamento dentro do Congresso Nacional, e também aquelas que o ministro Paulo Bernardo tem capitaneado dentro do Executivo, no sentido de dar ao país uma legislação nacional que sirva de referência para todas as municipalidades e que permita a conjugação de defesa dos interesses da sociedade através da preservação do patrimônio, dos conceitos de meio ambiente, mas também permita a prestação dos serviços de forma adequada. E é importante que se note que com a 4ª geração, que se acabou de licitar recentemente, com os leilões na frequência de 2,5 GHz, nós vamos precisar de um número ainda muito maior de antenas. Nós temos prazos muito curtos para atender as primeiras demandas, que prevêem a operação já em abril de 2013, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal e Recife, aquelas cidades que serão sede das Copas de Confederação, já o serviço com 4ª geração na frequência de 2,5 GHz. E um pouquinho mais adiante, até o final do ano, as 12 capitais
que sediarão o Campeonato Mundial de 2014. Nós temos uma experiência muito positiva, que foi a Conferência Rio+20. Na Conferência Rio+20, nós desenvolvemos, com a intermediação também do Ministério das Comunicações, uma parceria muito positiva e produtiva com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Foi possível obter licenças, ainda que provisórias, autorizações, ainda que provisórias, e os operadores puderam oferecer um serviço a esses milhares de estrangeiros que nos visitaram por época da Rio+20, e o ministro pode nos confirmar, e até onde nós podemos também avaliar, tivemos uma avaliação bastante positiva de todos com relação à prestação dos serviços e com uma redução também do impacto urbanístico, entendendo a preocupação que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem com todo o patrimônio que é a Orla e a cidade do Rio de Janeiro. Um outro ponto que também tem despertado muita preocupação do nosso setor, especialmente em relação à aceleração dos investimentos, é o tema do Marco Civil da Internet, que está sendo debatido, como muitos parlamentares aqui sabem, nesse momento no Congresso Nacional. É uma iniciativa que nós reputamos importante, mas que pode trazer riscos que devem ser absolutamente mensurados para a sociedade. Ao estabelecer o princípio da neutralidade de redes de forma irrestrita, a proposta pode impedir a capacidade das empresas que atuam no universo da internet, que nós sabemos que é extremamente inovador, de desenvolverem novas propostas de modelos de negócios e serviços. E é importante que a gente possa frisar com toda clareza que a neutralidade de rede, que é a razão de preocupação de alguns setores, sempre será assegurada, como é hoje, com pleno acesso de todos os provedores de conteúdos e aplicação, desde que eles não deteriorem a qualidade dos serviços ou infringam as leis do país. Mas não podemos tratar como igual aquilo que é, por natureza, desigual. Pela natureza das redes, pela topologia, pela característica física da montagem das redes, alguns serviços demandam muito mais capacidade do que outros, e colocar todos no mesmo patamar pode significar prejuízo de muito em função do privilégio de alguns. O modelo que acreditamos é tão simples como o modelo dos Correios, das companhias aéreas, do transporte de cargas, do setor automotivo e de tantos outros. E se fundamenta no princípio de que aplicações e usuários que demandem recursos especiais de rede não devem produzir a socialização dos custos gerados por esse privilégio. Em síntese, é muito importante que não se confunda os princípios que acreditamos e que acabamos de escrever com ofensas à neutralidade e à liberdade de acesso a qualquer rede que igualmente defendemos. A despeito dos esforços recentes do governo federal, e nós falamos aqui de alguns deles relacionados à MP 563 e outras iniciativas que já foram tomadas em períodos anteriores, na esfera estadual ainda se onera demasiadamente os serviços de telecomunicações, especialmente com a cobrança do ICMS, que impede o consumidor de ter um serviço de telecomunicações a preços mais razoáveis. Só no primeiro semestre desse ano, considerando todos os tributos recolhidos sobre os serviços, usuários pagaram, por hora, 6,8 milhões de reais em impostos. Se nós computarmos o período de janeiro a junho, foram recolhidos cerca de 30 bilhões de reais. Isso sem contar os fundos setoriais, para os quais, só neste ano também, neste mesmo período, foram recolhidos 4 bilhões de reais. Mas o setor também cria condições para oferecer formação e qualificação de trabalho de trabalhadores em telecomunicações, que contribuirão para ampliar a produtividade e a competitividade do país. Neste evento, estaremos assinando com o Ministério do Trabalho um convênio
para a formação de trabalhadores em telecomunicações e que nós esperamos que seja o primeiro de muitos outros projetos similares. O que nós gostaríamos de finalizar é de deixar muito claramente a mensagem de que, a despeito dos desafios aqui colocados e que o Brasil precisa vencer, o setor de telecomunicações, a indústria, os prestadores de serviços, os fabricantes, os centros de pesquisa que o Graciosa tão bem representa através da gestão que faz tão brilhante do CPQD, as centrais de atendimento aos consumidores, os call centers, e milhares de profissionais que compõem essa cadeia produtiva continuarão atuando de maneira firme, no sentido de que dar aos cidadãos brasileiros serviços modernos e confiáveis, de banda larga, de voz, de vídeo, com mobilidade ou não, e conectando cada vez áreas rurais, remotas e também aquelas que são mais necessitadas. Essa é a nossa contribuição, essa tem sido a nossa contribuição para adotar o país de uma infraestrutura de telecomunicações renovada e que seja o caminho para o desenvolvimento, fim da miséria, redução das desigualdades e crescimento econômico. Nós temos grandes eventos pela frente, a Copa das Confederações em 2013, nós temos a Copa do Campeonato Mundial em 2014, as Olimpíadas em 2016, e, além disso, nós temos um crescimento explosivo do tráfego em função das novas aplicações que surgem todos os dias. O que nós gostaríamos de registrar com toda a ênfase é que o Brasil pode contar com o nosso setor e nós não vamos faltar ao Brasil quando ele precisar de uma infraestrutura moderna, de uma infraestrutura eficiente, que faça com que ele seja admirado, não só pelas suas belezas naturais, pela capacidade de bons serviços que ele tem a oferecer aos seus cidadãos e àqueles que nos visitam. Muito obrigado a todos.